Deus conhece cada um individualmente. 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 19. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus. O conhecimento se baseia em vários aspectos, em vários sentidos. Eu não me refiro ao conhecimento no sentido de adquirir aprendizado e nem de conhecer lugares. Eu me refiro ao conhecimento de pessoas. Dizem que o namoro é para um homem conhecer uma mulher e vice-versa. Isto não quer dizer que o casamento será para toda a vida. A arte do conhecer é para agora, porque o amanhã é uma outra história. Muitas pessoas dizem: eu não estou mais conhecendo aquela pessoa. As pessoas costumam mudar a sua personalidade, o seu pensamento, o seu ponto de vista. Então, o conhecer significa uma avaliação de todos os dias, uma nova conquista da confiança das pessoas que nos cercam. Falando um pouquinho sobre o namoro, algumas pessoas dizem que quem namora pouco, o casamento não irá dar certo. E quem namora por mais tempo, o casamento sim irá dar certo. A realidade é outra. Existem pessoas que se conheceram na infância, na adolescência, e se casaram e estão firmes até hoje. Foi o chamado amor à primeira vista. Sabendo que o namoro é um período de se conhecer, não garante que este casamento irá durar até que a morte venha separar. Em relação ao conhecimento entre o fã e o seu artista, temos aqueles fãs que acompanham a vida do artista até o final das suas vidas, se Jesus não salvar essa pessoa, porque se torna sim uma idolatria. Tanto o artista vivo, após a morte do artista, se transforma, se torna em uma idolatria. Então há aqueles fãs fiéis, idólatras, doentes pelo seu artista. E há aqueles que se dizem gostar de um determinado artista, comenta a sua obra, mas não aprofunda. Chega um tempo que ele vem a dizer: já curti muito a obra de A, B, C e D. Já ouvi muitas músicas de A, B, C e D. Gosto, mas não acompanho mais. O que eu quero dizer sobre a relação do conhecimento é que esse artista, esse famoso, ele pode até mesmo ter uma ideia do seu público, o perfil do seu público, mas ele não conhece cada fã, não sabe o que faz, onde mora. Por isso, a passagem bíblica que diz: o Senhor conhece os seus, ele vai além, porque conhece o homem nas três esferas: corpo, alma e espírito.
Os médicos têm a anatomia humana. Para examinar o corpo, eles precisam realizar vários exames para diagnosticar a doença e trazer e prescrever o remédio certo para aquele paciente. E o Senhor conhece cada parte do corpo, o osso, os nervos, os órgãos, tudo, tudo, tudo. E Ele sabe onde está a doença. No Espírito, Ele que deu o Espírito para o homem, através do seu sopro. Ele conhece o Espírito do homem. O Espírito é a parte que conecta o homem a Deus. Ele deu ao homem alma, a sede dos sentimentos. Deus sabe como está a pessoa. Se está triste, se está alegre, se está ansiosa. Ele conhece todos os sentimentos. Por esta razão, Deus não se compara aos ídolos, aos deuses feitos pelas mãos dos homens, que são deuses mortos. O que acontece são demônios enganar muitos atrás deles. Nem mesmo os demônios, nem mesmo Satanás têm a onisciência. O nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja, Ele nos conhece. Podemos estar entre as multidões. Ele nos conhece. Podemos estar em um mega evento. Podemos estar na marcha para Jesus. O Senhor Deus conhece quem realmente são os seus servos. Quantas pessoas adoram, veneram, honram e se encurvam diante de uma imagem, carrega esta mesma em cima de um carro ou nos seus próprios braços, e esta imagem é um Deus morto, tá? A mesma coisa são os famosos. Eles não sabem quem são os seus fãs, os seus admiradores. Já o nosso Deus, Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Jesus disse acerca do julgamento que não pertence às pessoas comuns, somente aos magistrados, aos juízes terrenos. E sabemos que o juiz supremo de toda a terra, de todo o universo, que fará o julgamento final, é o nosso Deus. Por isso há um pré-julgamento, um julgamento maléfico da parte dos líderes religiosos acerca do rebanho, acerca daqueles que estão sentados nos bancos, até mesmo daqueles que o cooperam, daqueles que o ajudam na obra de Deus. A impressão que dá é como se estes líderes conhecessem a vida das pessoas na palma da mão. Em contrapartida, muitos que estão sentados nos bancos, o rebanho, por assim dizer, também corre esse risco, ou fazem isso, de julgar um líder religioso, de julgar a vida dos pastores, dos obreiros, ao ponto de dizerem: eu não vou com a cara desse pastor. Esse pastor não faz o meu tipo.
A impressão que dá é como se o rebanho, é como se todas as pessoas que estão sentadas nos bancos conhecessem a vida dos seus pastores na palma de suas mãos. Então, não podemos fazer isso. Isto pertence somente a Deus. Julgar o irmão ou quem quer que seja só pertence a Deus. Eis a questão. Como é que o Senhor nos conhece? É lógico que Ele formou o homem, Ele conhece no corpo, na alma e no espírito. Mas se tratando, Ele conhece os seus no meio do rebanho. Em qualquer situação, em qualquer realidade desta terra, o Senhor conhece os seus. Esse conhecer significa que Ele sabe que tu és um servo dele. Tu és de oração. Tu és de jejum. Tu és de leitura da palavra. Tu és de ser o sal da terra e a luz deste mundo. Tu és de fazer a diferença. Embora em cada país há um registro do número de cristãos, eu me refiro especificamente aos evangélicos, com todo o respeito aos católicos. Eu estou me referindo aos evangélicos. Mesmo que se tenha este número, onde acontecer um evento, seja a marcha para Jesus, seja os congressos, seja os ginásios de esportes do país, onde se reúnem muitas pessoas, onde a pregação da palavra está sendo trazida, onde os cânticos estão sendo entoados a Deus, onde todas as pessoas estão adorando a Deus, mesmo todos reunidos, o Senhor conhece os seus. Ele sabe quem é quem. Em Mateus, capítulo 7, e o versículo 20 em diante, Jesus disse: nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele disse que aparecerão muitos naquele dia, em suas próprias defesas, tentando justificar ele, dizendo: Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitas maravilhas. E a resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, obreiros que praticam a iniquidade. Preste atenção na palavra que ele disse: eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Ou seja, precisamos entender que os dons espirituais são ferramentas que o Senhor nos concede. Isto não salva ninguém. Os talentos que temos não nos irá salvar um dia. Precisamos ter todo este cuidado. A vida espiritual, a santidade é muito importante todos os dias. Todos os dias. O impacto da mensagem que Jesus disse na frase: nunca vos conheci. Nunca vos conheci.
Todo homem, toda mulher, independentemente da idade, ao atender ao chamado, ele tem os dons espirituais. Ele tem os seus talentos que devem ser usados para Deus. E através da vida dessa pessoa, como um canal, como um instrumento de Deus, as profecias acontecem. Expulsões de demônios acontecem. Maravilhas acontecem. Daí estas pessoas pensam ou acham, devido o eu falar mais alto, a prepotência falar mais alto, eles acham que é por causa deles. E em momento algum eles reconhecem que a glória só pertence a Deus. Daí vemos o impacto da frase que disse: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, obreiros que praticais a iniquidade. Ou seja, a iniquidade é o pecado repetitivo e que não há um pedido de perdão a Deus. Eu nunca vos conheci se aplica para várias ações que estamos fazendo para Deus. Ele vê tudo. Os Salmos de número 139 diz que o Senhor nos conhece. Ali vemos a sua onisciência e a sua onipotência. Mas voltando à frase nunca vos conheci, é muito forte. Porque Deus ele está vendo tudo. Mas quando o louvor, a pregação, ela vem misturada com o homem, Deus não reconhece. Esse não reconhecer significa que ele não está aceitando-a. Temos em mente que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele nos vê de uma forma toda especial e individual. Vivemos uma mistura social. Às vezes, estamos no shopping, na feira, no colégio, na faculdade, na casa dos parentes, em nossa própria casa. Às vezes estamos reunidos nos grandes eventos adorando ao Senhor e Ele nos vê de uma forma toda especial e individual em meio às multidões. E ser reconhecido por Deus é ter intimidade, é ter moral, é ter a sua assistência, é ter o seu acompanhamento. Por isso precisamos estar na posição de adoradores, de sal da terra e luz desse mundo. Não precisamos mudar o nosso comportamento na frente de uma câmera, porque já andamos com um bom proceder, porque somos servos de Deus, homens e mulheres nascidos de novo. Por isso, vamos ser reconhecidos por Deus em toda situação, em toda a realidade. Ser reconhecidos por Deus significa que Ele aceita o que fazemos para Ele. Ser reconhecido por Deus significa que Ele recebe o que fazemos na sua obra. O Senhor conhece os seus.